Já está chorando já. Recebendo esse amor, esse carinho tão especial. Vocês têm feito parte das nossas vidas. Vocês são a nossa família. E nós amamos muito vocês. Nós estamos alegres por voltar novamente. Estou com a minha esposa, a Célia, a Priscila, minha filha primogênita. Gostaria que eles se colocassem de pé, que elas se colocassem de pé. A Célia, ela tem suportado, não no sentido ruim de suporte, mas suportado na ideia de dar suporte. Por 28 anos, caminhando junta comigo, chorado comigo, passado por lutas junto. Temos 3 filhos, os irmãos já conhecem Rafael e Rebeca, e ela tem sido a companheira que Deus colocou em minha vida, para que juntos possamos realizar a vontade do Senhor. Estou alegre porque eles podem estar aqui conosco nesta ocasião. Eu fiz questão que Rafael e Rebeca pudessem estar conosco também, porque no dia 7 nós queremos fazer um culto especial. Nós estaremos completando 33 anos de ministério e 28 anos de casados. E eu quero louvar a Deus com os irmãos por isso. Eu lamento o pastor Ribamar não poder estar aqui, porque ele foi o servo de Deus, corajoso, que teve confiança em nós quando nós passávamos por uma caverna profunda. Ele então, juntamente com aquele grupo que estão muitos aqui até hoje, né? Muitos daquela ocasião ainda estão aqui, graças a Deus, tiveram confiança em nós e nos reconduziram ao campo missionário. Então, eu louvo a Deus pela vida dele e tudo que tem sido feito lá. Tantas almas libertas, transformadas, resgatadas, restauradas, foi porque o pastor Ribamar, um dia nos pegou, eu estava lá em Daly City, ele nos colocou em seu carro, disse: pastor, vamos dar uma volta. E ele nos trouxe aqui no seminário Golden Gate e começou a falar conosco. E eu estava passando por um vale profundo de lamentação e tristeza, longe da família e desiludido com o ministério, depois de ter passado 20 anos na Amazônia. Eu vim para os Estados Unidos tentar uma nova vida porque estava frustrado com o ministério. Os servos de Deus também têm o direito, não sei se direito, mas eles também cansam, eles também frustram, eles também se decepcionam, eles também buscam cavernas. E naquela ocasião nós estávamos assim. E Deus usou aquele grande servo dele, que é o pastor Ribamar, que eu tenho como meu irmão, como uma pessoa mais querida. Mais querida. A Bíblia fala que há amigos mais chegados que o irmão. E o pastor Ribamar tem sido um desses, que é mais chegado que um irmão. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família, e estou certo que o Senhor há de recompensá-lo infinitamente. Irmãos, convido vocês a abrirem as suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 22, e vamos ler a partir do versículo 1. 1 Samuel, capítulo 22. Assentados, como os irmãos se encontram, vamos acompanhar atentamente a leitura do texto sagrado.
1 Samuel 22, de 1 a 5. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. E então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Senhor nosso Deus, abra os nossos corações nesta hora, para que possamos entender a palavra do Senhor. Fale conosco, ó Deus, toque, ó Pai, no mais profundo das nossas almas, dos nossos corações, dos nossos sentimentos, para que haja nesta noite, nesta hora, cura de feridas, cura, ó Deus, de traumas, cura, ó Deus, de decepções, frustrações. Que haja nesta hora, ó Deus, um toque especial do Teu Espírito nas nossas vidas, muitas vezes cansadas, desalentadas. Que haja nesta noite, ó Deus, um especial toque do Senhor nos nossos corações. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Todos nós temos passado por algum tipo de caverna ao longo de nossas vidas. Há aproximadamente um mês atrás, eu passei por uma caverna que parecia não ter fim. E é interessante, irmãos, que esses momentos vêm quando às vezes nós nem mesmo percebemos que eles irão chegar. Estava passando por momentos de muita tristeza, de muita solidão íntima, e por muitas vezes a minha esposa ficava preocupada, os meus filhos estavam preocupados com o que estava acontecendo conosco. E quantas vezes eu indo para a aldeia chorava sozinho, dirigindo aquele carro que os irmãos pagam para nós. Quantas vezes eu acordava à noite ali na aldeia sozinho e estava em pranto. Chorei muito. Estava passando por uma caverna. Irmãos, todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós temos as nossas cavernas. E eu fico impressionado de um homem como Davi, um valente como aquele também estar em uma caverna. Davi, depois de ter sido perseguido ferozmente por Saul, e após já ter sido ungido rei por Samuel, Davi foge da presença de Saul e vai se esconder na caverna de Adulão. E ali ele estava escondido. E naqueles dias em que eu estava passando por estes momentos difíceis, as únicas pessoas que me vinham à mente, e muitos dizem que os pregadores pregam aquilo que eles mais necessitam, que eles mais precisam, que a mensagem primeiro aplica a nós, para depois aplicar aos corações dos nossos ouvintes. E eu creio que foi por isso que eu estava pensando muito neste texto. E eu estava pensando em Davi escondido naquela caverna, um homem de guerra, um homem que havia matado o gigante filisteu, um homem que estava sendo ungido para ser rei e agora havia corrido da presença de um rei que tinha perdido a unção, que era Saul, e se escondido. Me veio à mente também Elias, após ter matado 450 profetas de Baal, aquele homem que é um dos mais ilustres homens da Bíblia, sentiu-se também frustrado, desanimado e correu para uma caverna e se escondeu. E estando ele na caverna,
Deus interroga aquele servo dele, dizendo: Elias, o que fazes aqui? E Elias disse a Deus: Senhor, eles mataram todos os seus profetas e eu fiquei sozinho. E eu temo que eles me matem também. E aí Deus fala a Elias dizendo: Elias, eu ainda tenho 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Você não está só. Quando nós pensamos que estamos só, irmãos, ainda há 7.000 joelhos. Ainda há uma igreja por trás de nós. Ainda há um corpo nos segurando. Ainda há um corpo que se preocupa conosco. E é isto que nos alenta, é isto que revigora as nossas forças e que nos dá alento para caminharmos e vencermos e sairmos das cavernas. Nesta noite, irmãos, eu quero pensar com vocês sobre as bênçãos da caverna. As bênçãos da caverna. Em primeiro lugar, a caverna constituiu-se para Davi um lugar de refúgio. Um lugar de refúgio. Versículo 1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Um lugar de refúgio. Aquela caverna passou a ser para Davi e para os 400 homens que o seguiram um lugar de segurança, um lugar de abrigo e um lugar onde ele estaria seguro, longe do perigo, longe das ameaças de Saul. Aqueles homens que acompanharam Davi, a Bíblia diz que eles estavam totalmente cansados, abatidos, desiludidos, endividados. Eram pessoas que aos olhos da sociedade não servia para nada mais. Eram pessoas que aos olhos da nossa sociedade não tinham nenhum valor. Eram homens totalmente vencidos, eram homens totalmente frustrados, quebrados, decepcionados e que não tinham mais nenhum alento para prosseguir nesta caminhada. E eles acompanharam também um homem que estava indo para uma caverna se esconder. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46:1. O Senhor é o nosso alto refúgio. Ele é o nosso socorro. Ele é a nossa proteção. Ele é a nossa fortaleza em todos os momentos da nossa vida. Precisamos crer nisto, irmãos. A caverna tornou-se um lugar de esconderijo do inimigo. Mais tarde, o próprio Davi podia, com toda convicção e certeza, escrever, irmãos, o Salmo 91. Podendo dizer da proteção que ele tinha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, Deus meu e baluarte meu. Ele podia escrever isso porque ele tinha experimentado, porque ele tinha passado por um lugar sombrio, porque ele havia passado pelo vale da sombra da morte, e por isso ele escreve o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Igreja, corpo de Cristo, muitas vezes nós precisamos de lembrar disto, que o Senhor é o nosso pastor, e Davi, com toda a sua experiência de vida, ele escreveu este Salmo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos, eu não tinha medo quando eu passava por aquela caverna um mês atrás, eu não tinha medo nenhum, mas algo estava incomodando a minha alma, o meu coração, os meus sentimentos, mas eu sabia que mesmo passando pelo vale sombrio da morte, o Senhor estava conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas-me, Davi pôde dizer isto, uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, e certamente
E certamente esta palavra é muito forte, e certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Irmãos, convicção da certeza da proteção do Senhor, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, porque com os teus anjos Ele dará ordem ao teu respeito. Graças a Deus por esta certeza, irmãos. A caverna constituiu-se para Davi um lugar de reconciliação. Sabe que muitas vezes, irmãos, nós vamos para a caverna porque nós temos problema com o irmão, com uma irmã, com o esposo, com o filho. Muitas vezes as cavernas que nós nos adentramos nela são resultado de problemas que nós enfrentamos ao longo da nossa vida. Uma decepção amorosa, um trabalho que faltou, alguma coisa, o dinheiro que não está vindo, eu não sei, alguma coisa, o filho que está se perdendo com as drogas, o marido que está brigando com a esposa, eu não sei, alguma coisa pode nos levar às cavernas diversas da vida, alguma coisa pode nos levar a nos recolhermos em um lugar onde nós não queremos ver ninguém, onde nós queremos estar a sós. E Davi foi para este lugar, irmãos, que constituiu-se para ele um lugar de reconciliação. A Bíblia diz que ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. E o versículo 1 mesmo, desculpa, o versículo 1. Quando ouviram isso os seus irmãos que o perseguiram, os seus irmãos que zombaram de Davi, esse menino ruivo, esse menino fraco, e toda a casa de seu pai, desceram ali para estar com eles, para ter com ele. Lugar de reconciliação, ele reconciliou com seus irmãos. Irmãos, o que nos leva a romper relacionamentos? Alguém lhe magoou? Alguém lhe causou danos, alguém lhe fez algo que não lhe agradou, e você rompe o relacionamento. E uma pessoa esses dias já aqui me disse: pastor, eu estou passando por uma caverna profunda. Eu estou na caverna. Ele usou esta mesma expressão. Eu estou na caverna. E a caverna, irmãos, deve ser o lugar de reconciliação, o lugar do perdão, o lugar onde eu posso ter tempo para abraçar o meu irmão que me causou mal. Constituiu-se para Davi este lugar da reconciliação, ele soube perdoar os seus irmãos. O ódio não nos leva a lugar algum. Ele só vai atrapalhar mais a nossa vida, e nós não podemos cultivar isto nos nossos corações. Precisamos perdoar, abraçar, precisamos pedir que a graça de Jesus nos alcance. Caverna constituiu-se para Davi um lugar de reflexão. Diz o versículo 3: até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Que coisa, né? Mesmo estando na caverna, mesmo estando escondido, mesmo estando com aqueles homens decepcionados, endividados, frustrados, mesmo estando ali rodeado daquele bando de derrotados, Davi tinha a certeza de que Deus ia lhe mostrar um novo caminho, uma porta de saída. Davi estava certo de que o escape viria do Senhor. Paulo fala que não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas antes ele nos proverá livramento, de sorte que nós possamos resistir, suportar a tentação ou as provações. O texto diz que ao fugir de Saul, ele refugiou-se naquela caverna, e ali, irmãos, ele teve tempo para reconsiderar a sua vida. Quando Deus nos trouxe pela primeira vez nos Estados Unidos,
nós estávamos surgindo. Eu havia vindo da Amazônia, estava em Goiânia com a minha família, havia dado a minha mocidade toda, a minha juventude inteira em prol do trabalho, e de repente, a gente, depois de 20 anos, volto para a minha terra e ali eu me sinto abandonado. E aí, irmãos, nós queremos fugir. E então eu havia falado para minha esposa e meus filhos que, olha, eu não quero mais saber de ministério, eu vou para os Estados Unidos, eu vou arrumar um trabalho, eu vou sair do ministério e eu vou levar vocês para lá um dia. Logo que eu for, eu levo vocês. Interessante, irmão, nós não conhecemos os caminhos de Deus. E Deus nos trouxe aqui para nos reanimar, para fazer uma reavaliação das nossas vidas, dos nossos projetos. E desde que voltamos imediatamente, não ficamos aqui 3 meses e voltamos, enviados por vocês. Quantas almas têm sido salvas? Quantos lares reconstruídos? Quantas vidas libertas do poder de Satanás? Porque fizemos uma avaliação. Nós precisamos, irmãos, estabelecer prioridades nas nossas vidas. E a prioridade de Deus para a minha vida, para a sua família, para a minha família, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Nós precisamos crer nisto diariamente. Nós precisamos entender isso. E muitas vezes nós estamos invertendo os valores, nós estamos invertendo as coisas. Nós estamos buscando as coisas primeiro e Deus em segundo, terceiro, em quarto lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? É fazer a vontade de Deus. É entregar a vida, o melhor que você tem a Ele, o melhor da sua juventude, o melhor dos seus dias. Dedicar a Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Esta é a vontade primária de Deus para as nossas vidas. Mas, finalmente, a caverna constituiu-se para Davi um lugar de restauração. Restauração. O versículo 2 nos diz que ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Lugar de restauração. Os desamparados foram acolhidos. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, e é Jesus mesmo que convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Se você está cansado de lutar, se você está cansado de lutar com seu filho, com a sua filha, se você não vê mais saída, se você não vê alternativa mais, você venha a Jesus. Se você está cansado de qualquer labuta desta vida, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Se você se sente cansado, a Bíblia fala que Jesus, Ele tem o descanso para você. Achareis descanso para as vossas almas. Obrigado. Os desamparados foram acolhidos, os fracos foram encorajados, os desanimados foram animados. Os desanimados foram animados. Na liderança de Davi, aquele bando de fracassado tornou-se valente.
e os futuros ministros do seu reinado. Que coisa! As cavernas, os vales e desertos da vida não são permanentes, irmãos. É bom saber disto, né? Não é? Não são permanentes. São temporais, por mais sombrio que eles sejam. A restauração, a libertação, a cura da alma, a cura das feridas. Há muita gente que tem feridas desde a infância na alma. Há muitas pessoas que estão passando por problemas sérios de tristeza, de decepção, porque tem feridas lá de quando eram crianças e que não se deixaram curar ou que não buscaram a cura. Mas a palavra de Deus nos diz, olha, tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Temos visto tantas pessoas reclamarem, eu tenho ferida na minha alma, eu tenho um problema que foi causado por palavras de meu pai, quando eu era criança, eu fui abusado, alguma coisa aconteceu, e isso as pessoas estão carregando a vida inteira, e estão trazendo e se martirizando, e se amargurando, e sofrendo, e trazendo doença para a sua vida íntima, tristezas, frustrações, decepções, e nunca vão bem na vida, porque elas não aprenderam a lançar sobre Jesus o seu fardo e deixar sobre ele as suas necessidades, as suas carências. Talvez você irá conviver com isto, mas deixe Jesus tomar os seus problemas, as suas carências, as suas frustrações, as suas decepções. Não adianta nada carregar, irmãos. Lança sobre ele. Isaías nos diz, 53, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si, ao ir para a cruz, era desprezado, humilhado, não tinha nenhuma formosura, nós não vimos nele beleza alguma, mas ele levou sobre ele tomou sobre si a minha e a sua enfermidade, ele tomou a minha e a sua decepção, a minha e a sua frustração, ele tomou sobre si os nossos problemas, ele levou sobre si. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. E pelas pisaduras de Jesus, e pelos sinais dos cravos nas suas mãos, e pelos sinais da coroa na sua fronte, e pela espada que foi enfiada ao seu lado, colocada ao seu lado, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados, irmãos. Nós não precisamos mais carregar um fardo pesado, porque nós somos curados pelas pisaduras de Jesus. Quem crê nisto, irmãos? Eu fui curado. Irmãos, ninguém mais do que eu para ter pisadura, para ter decepção, frustração, desculpa. Eu fui criado sem pai, meu pai me abandonou quando eu era criança, não quando eu era criança, mas quando eu nasci, e por muitos anos me renegou, mas depois, na velhice do meu pai, quem cuidou mais dele foi eu. Sempre eu estava ao seu lado. Quem ajudou meu pai, mesmo com o pouco recurso que nós tínhamos, éramos nós. Que alegria poder, irmãos, deixar que essas coisas sejam apagadas. E eu louvo a Deus porque eu não tenho nenhum trauma disto. Graças a Deus, irmãos. Estamos em uma guerra e a vitória
final constitui-se, irmão, na nossa restauração. É uma guerra espiritual. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades no mundo espiritual. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Irmãos, a provação, ela vem para nos fortalecer, para forjar o nosso caráter, para nos preparar para novos embates. Isto é a provação. Ela vem para nos fortalecer. Mas a tentação, irmãos, é diferente. Ela visa tão somente destruir as nossas vidas, nos derrotar, nos matar. E Jesus diz que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que coisa! Vamos lançar sobre o nosso Deus hoje, irmãos, as nossas feridas, as nossas lamentações. Não vamos estar aí lamentando por coisa do passado. Não vamos estar aí guardando dentro de nós coisas que na realidade não vão nos trazer nenhum bem, nenhum proveito. Vamos lançar sobre o altar de Cristo as nossas decepções, as nossas necessidades. O Senhor quer ver a nossa libertação, a nossa restauração. Esta é a missão dele. Eu não os deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador e ele estará para sempre convosco. Eu gostaria de orar com os irmãos nesta hora. Talvez você esteja hoje numa caverna, talvez você esteja hoje passando por momentos difíceis no seu trabalho, talvez você tenha um filho ou uma filha que está lhe causando dores de cabeça, talvez você esteja tendo problema lá em casa, no lar, talvez você tenha alimentado coisas na sua mente, no seu coração, desde que você era criança. Mas nesta hora eu gostaria que você, que gostaria de pedir que Deus te tire da caverna, pudesse ficar de pé. Eu quero orar com você agora. Nós vamos orar, não precisa estar aqui, mas eu quero orar com você. Apresente agora o seu filho, a sua filha a Deus. Irmãos, eu tenho certeza que o Senhor há de restaurar o seu filho. Eu tenho certeza de que o Senhor há de restaurar o seu lar. Eu tenho certeza que o Senhor há de restaurar as suas finanças. Peça agora pelo seu filho, peça pela sua filha, peça pelo seu esposo, peça pela sua esposa, pelo seu pai, pela sua mãe. Renda-se agora a Ele. Lança a Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Senhor Jesus, nesta hora, ó Deus, vem à nossa lembrança tantos fatos, tantas situações, ó Deus, que nos causaram dor, que nos causaram tristeza, que nos trouxeram decepções e frustrações. Nesta hora, ó Deus, vem à mente os nossos filhos, que necessitam de uma restauração, que necessitam, ó Deus, de uma libertação. Ó Deus, vem à mente pessoas queridas nossas, ó Deus, que um dia nos causaram dor. Vem à mente nossa, ó Deus, momentos em que nós não gostamos de lembrar. Mas nesta hora, ó Pai, nós queremos lançar no altar do Senhor cada uma das preocupações, cada uma, ó Deus, das decepções. Ó Deus, lançar no Teu altar nesta hora, ó Pai, em nome dos nossos filhos. Ó Deus, restaura, ó Pai, em nome de Jesus, os nossos queridos filhos, ó Deus, que são herança do Senhor. Restaura os sentimentos. Restaura, ó Deus, as emoções. Restaura, ó Deus, aquilo que precisa ser curado, as feridas, ó Deus, que estão aí
desabrochando em tantas vidas e corações. Ó Pai, que nesta hora o Senhor venha com o teu santo toque e toque nestas feridas e cure e restaure, ó Deus. Ó Deus, não nos deixe carregar estas dores. Não nos deixe, ó Deus, que estejamos permanentemente nas cavernas, mas que nós possamos sair das cavernas, mas sairmos fortalecidos pela Tua graça, sairmos fortalecidos, ó Deus, pelo Teu poder, sairmos, ó Deus, revigorados pelo Espírito Santo do Senhor, e que o refrigério, ó Deus, venha sobre as nossas almas. Cura-nos, ó Pai, restaura-nos, ó Deus. Nós apresentamos o Teu rebanho na Tua presença nesta hora. Cada pessoa, Deus, que tem uma necessidade, cada pessoa, Deus, que está buscando o Senhor agora em oração, que nós não venhamos a carregar mais, ó Deus, lixo na nossa mente, nos nossos corações. Que Satanás, ó Deus, caia por terra agora. Que Satanás não tenha domínio sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre o meu trabalho, sobre as minhas finanças, mas que em nome de Jesus o Senhor possa ter a vitória por nós, ó Pai. Nós nos rendemos a Ti, nós abrimos os nossos corações e nós nos ajoelhamos, ó Deus, diante da Tua augusta presença, pedindo a libertação e a cura, em nome de Jesus, e pelo sangue de Jesus, que é o sangue do Cordeiro, pelo qual nós somos comprados pelo sangue. Nos dê a vitória, nos dê a certeza do livramento do Senhor. É a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus possa nos abençoar, irmãos. Nós vamos ver um vídeo do nosso trabalho agora, é rápido, né? E após o vídeo, creio que vamos estar sendo terminados com a bênção apostólica. Irmãos, eu quero dizer que este trabalho é o seu trabalho. Eu sei que você tem dado, contribuído tantas vezes, com muita dificuldade. Você vai às vezes numa garagem missionária, só um minutinho ainda, você vai numa garagem missionária, às vezes você não precisa de comprar alguma coisa. Às vezes você vai num jantar, você não precisa de ir naquele jantar, mas você vai, porque você quer contribuir com missões. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Alessandra, que ela tem sido uma guerreira. Ela tem sido uma serva que Deus tem usado, sustentou a nossa igreja há vários anos, a missionária Kátia, lá na África. Uma missionária, passou mais de 10 anos na África, deu parte da sua vida em lugares inóspitos, difíceis, tem sustentado o missionário Vanderlei, outros missionários têm sustentado o nosso trabalho, vocês têm feito isso. Deus os trouxe para a América com um objetivo. E o objetivo é de resgatar, salvar, libertar, restaurar vidas. Nós vamos estar nos grupos familiares e nós vamos estar falando mais do trabalho. Nós vamos estar nas congregações também, nas igrejas, em Brisbane, em São Paulo, e nós vamos estar falando mais do trabalho para os irmãos, mais especificamente. Mas eu quero dizer, irmãos, que nós precisamos de vocês. O trabalho que estamos fazendo é um trabalho árduo, difícil, não é fácil. O índio não é fácil de lidar com ele. O índio é ignorante, o índio é ingrato, o índio é mal agradecido, mas ele precisa da graça de Jesus. E por isso nós estamos lá. Então os irmãos vão ver esse vídeo e depois nós vamos nos despedir com a bênção apostólica.
É deserto este lugar, já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos, ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, eles lhes respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Continuamos vivendo em desertos e a hora continua avançada. As multidões continuam famintas, sofridas e necessitadas de compaixão, e a ordem do divino e amado Mestre Jesus continua sendo a mesma: dá-lhes vós mesmo de comer a eles. Há tantos anos, convivendo com culturas emergentes, percebemos a grande necessidade material e espiritual de pessoas que ainda têm vivido o triste cerco da fome. Não há mais tempo a perder. Precisamos tomar uma atitude e nos colocar na brecha em favor de povos, nações e tribos que estão vivendo como ovelhas sem pastor. Movidos e guiados pelo Espírito Santo e com o suporte de você, meu irmão e minha irmã, que tem sido fiel e contribuído, continuamos atendendo às necessidades mais elementares deste povo carente e verdadeiramente necessitado de alguém que lhes aponte o caminho da salvação. E sendo assim, a MIAP continua evitando todos os esforços para que o maior número de tribos venha a ser alcançado com a suprema graça do Senhor Jesus. Pela infinita misericórdia de nosso eterno Deus, terminamos a construção do templo da aldeia de Mococa e já estamos prontos para iniciar a construção do templo da aldeia do Ivaí, em Manuel Ribas. Este ano, tivemos uma grande vitória espiritual. 45 índios, convertidos e salvos pela graça, foram batizados, testemunhando para toda a aldeia a transformação ocorrida em suas vidas. Continuamos distribuindo roupas, alimentos, calçados e assim cumprindo a proclamação plena do Evangelho de Cristo. E que o nosso onipotente e misericordioso Deus abençoe e recompense aqui e na glória eterna por tudo quanto os irmãos têm feito por nós e por esta nação caingangue.